Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Começamos mais uma semana com o dia mais importante da semana, que é o domingo, dia do Senhor. Esse é o sentido da palavra domingo. No final dessa tarde maravilhosa, nos encontramos para, durante os próximos 30 minutos, refletir sobre o argumento para o qual dedicamos o programa anterior, Escravos da Virgem Maria. Uma expressão que, na verdade, denota uma devoção que tem, ao longo dos séculos da Igreja, por que não dizer, assumido proporções cada vez maiores. A devoção à bem-aventurada Virgem Maria é uma característica da Igreja Católica, é uma característica da catolicidade. Mas é preciso compreender bem em que sentido nós falamos que o cristão, quando nós nos consideramos escravos da Virgem Maria, essa escravidão tem fundamentação bíblica, essa escravidão tem respaldo, tem alicerce na Santa Palavra de Deus. Alguns dos escravos de Maria também costumam ostentar um sinal visível desta escravidão, e utilizam algumas correntinhas como expressão visível dessa subordinação no amor, evidentemente, à Santíssima Mãe de Deus. A finalidade desses programas é investigar, antes de tudo, na Palavra de Deus e depois na doutrina da Santa Igreja, nos padres da Igreja, nos santos da Igreja, essa devoção, essa expressão, para que nem descambemos para a possibilidade não aceitável, absurda, de negar essa afirmação, essa devoção, nem também de superestimar o papel da bem-aventurada Virgem Maria no plano da salvação. É o justo equilíbrio que nós queremos buscar e a finalidade desses programas é exatamente esta: conhecer o que a Santa Igreja, o que a Santa Palavra de Deus escrita dizem a respeito do argumento. A palavra escravo ou servo, ambas são sinônimas, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, tem dois significados: o significado próprio e o significado figurado. O significado próprio evoca aquela instituição, hoje praticamente em extinção, não existe mais em nenhum lugar do mundo, a não ser nas terríveis ditaduras de natureza filosófica, ideológica ou religiosa, escravos, não existem mais escravos. O Brasil já teve a escravidão, que foi abolida, graças a Deus, no sentido próprio, na época em que o Antigo Testamento, os livros do Antigo Testamento foram redigidos, existia sim no mundo antigo esse instituto chamado escravidão. Seres humanos que eram escravos de outros seres humanos. Também no Novo Testamento. E nosso Senhor Jesus Cristo estabeleceu elementos doutrinais para que todos os seres humanos fossem tratados como iguais, porque todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. O segundo significado da palavra servo, da palavra escravo, é o significado figurado. E nós citamos alguns textos do Antigo Testamento, como esse do capítulo 18 do livro do Gênesis, de 2 a 5, que vamos ver agora e tecer alguns comentários, e depois dele vamos citar a pessoa de Moisés. A palavra servo era utilizada pelo dialogante para significar, para ele, considerando-se como servo, significar-se em posição inferior com relação à pessoa com quem ele está falando. Uma forma delicada de ressaltar a dignidade e a grandeza da pessoa a quem ele se dirige e se colocar humildemente numa atitude inferior para ressaltar a grandeza, a dignidade,
é uma forma de delicadeza, é uma expressão que nós estamos investigando no Antigo Testamento. Quando a palavra servo aparece nessas expressões, ela quer exatamente significar isto: alguém que está ao seu inteiro dispor. Esse é o sentido da palavra servo. Gênesis capítulo 18, de 2 a 5. Meus senhores, disse ele, se encontrei graça diante de vossos olhos, não passeis avante, sem vos deterdes em casa de vosso servo. Vou buscar um pouco de água para vos lavar os pés. Descansai um pouco sob esta árvore, eu vos trarei um pouco de pão, e assim restaurareis as vossas forças para prosseguirdes o vosso caminho. Porque é para isso que passastes perto de vosso servo. Eles responderam, faze como disseste. É um trecho do relato do episódio das aparições dos anjos nos carvalhos de Mambré, à pessoa de Abraão. Abraão não sabe que eles são anjos, que eles são enviados de Deus, mas os trata como se fossem seres humanos. Eles se materializaram e Abraão expressa aquela mentalidade daquele tempo. São visitas ilustres e ele se considera como servo e tais pessoas como seu senhor. Servo, aqui no sentido figurado. Aqui é muito importante que a gente matize bem essa ideia para que não cometamos o risco, cometamos o erro de dizer que quando a palavra escravo aparece na Bíblia, necessariamente aquela palavra tem um sentido próprio. Nem sempre. Aqui tem o sentido figurado. Como aqui também, Moisés dialoga com o Senhor e se considera como servo, como escravo. Êxodo capítulo 4, versículo 10, Moisés disse ao Senhor: Senhor, eu não tenho o dom da palavra, nunca o tive, nem mesmo depois que falastes ao vosso servo. Tenho a boca e a língua pesadas. É a primeira vez que o Senhor Deus aparece a Moisés e o convida para realizar a espinhosa missão de ser instrumento de Deus à frente do povo hebreu que está sendo oprimido pelo faraó. E Moisés retruca, mas esse retrucar de Moisés não vai adiantar muita coisa. Moisés tem a limitação do falar, Moisés era provavelmente gago, e chama aqui o Senhor de Senhor, no sentido estrito, porque Ele é o Todo-Poderoso, é Deus o Altíssimo, e se considera como servo. Também aqui há de se entender a palavra servo no sentido figurado. A criatura nunca é escrava do Criador, como se não tivesse vontade própria, como se fosse uma coisa, como se fosse um objeto, como se fosse um animal diante de Deus, absolutamente. Agora, nós vamos ainda no livro do Gênesis, capítulo 26, versículo 24, a pessoa de Isaque, filho de Abraão. Isaque vai ser o objeto de uma das aparições do Senhor e essa mesma expressão aparece. Eu insisto em várias citações do Antigo Testamento, porque quando chegarmos no cerne da questão, servos de Maria, servos de Deus, servos do Senhor, servos uns dos outros, ou escravo, o que é a mesma coisa, nós já tenhamos bem consolidada essa ideia que remonta ao Antigo Testamento. A expressão servo, no trato com Deus, no trato com o próximo, no trato com os santos, ela é perfeitamente legítima nesse sentido figurado. Gênesis, capítulo 26, versículo 24. Naquela mesma noite, o Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Nada temas, estou contigo. Eu te abençoarei e multiplicarei tua descendência por causa de Abraão, meu servo. O Senhor Deus se dirige ao pai de Isaque. Isaque tem uma visão acerca de Deus, e Deus, quando lhe aparece,
consolida, reitera, repete as promessas que ele fizera ao seu pai, a quem o Senhor Deus chama meu servo. Abraão, meu servo. Abraão, meu escravo, mas repita-se, escravo no sentido figurado. Chamar uma criatura de escravo, quando isso é pronunciado por Deus, nunca tem o sentido próprio de escravidão no sentido pejorativo de que falamos logo no começo do primeiro encontro que realizamos na semana passada. O Salmo 88, não vamos citá-lo agora, coloca nos lábios de Deus a expressão encontrei Davi, meu servo, sagrei-o com meu óleo santo, etc. Essa expressão já aparece no segundo livro de Samuel, capítulo 3, versículo 18. Davi, servo de Deus. Vamos ao texto. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor disse de Davi, por meio de Davi, meu servo, livrarei o meu povo de Israel da mão dos filisteus e de todos os seus inimigos. Servo, eu insisto, uma palavra que tem dois significados, o próprio e o figurado. Quando Deus chama uma criatura de servo, essa criatura significa aquele que me é disponível, aquele que está sempre aberto a mim, aquele que nunca é hostil a mim, aquele que me é obediente. Portanto, é uma servidão positiva, é uma condição servil, mas positiva. Isso é importante para que quando tratarmos no Novo Testamento servos de Maria, escravos de Maria, não teremos conclusões equivocadas como se essa expressão devesse ser entendida no sentido próprio do termo. No segundo bloco, nós entraremos ainda no Antigo Testamento sobre esse termo, quando pela primeira vez o Messias vai ser chamado de servo. E depois terminaremos essa parte do Antigo Testamento e já entraremos no Novo Testamento. É muito importante que textos da Escritura que tratam dessa expressão servo, escravo, sejam evocados, sejam matizados, para que a expressão servos de Maria, escravos de Maria, não suscite nenhuma dúvida, nenhuma dificuldade, nenhuma perplexidade no coração dos católicos. E vamos terminar hoje com esse bloco a nossa investigação no Antigo Testamento. O livro de Jó começa com um diálogo entre Deus Todo-Poderoso e o diabo. O diabo se apresenta diante de Deus para pedir autorização para tentar Jó, o homem justo, o homem reto, que faz sempre a vontade de Deus. Então, nessa audiência, digamos assim, que o diabo pede a Deus Todo-Poderoso, vejam só como Deus chama Jó. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 8, é o Senhor falando ao diabo, a Satanás. O Senhor disse-lhe, notaste o meu servo Jó? Não há ninguém igual a ele na terra, íntegro, reto, temente a Deus, afastado do mal. Meu servo Jó. O sentido que Deus atribui a essa palavra, o sentido que há de ser dado a essa palavra, nesse contexto, é o sentido figurado. Quando Deus chama alguém de servo, Abraão, meu servo, Isaque, meu servo, Davi, meu servo, Jó, meu servo, significa alguém que me obedece, alguém que me é dócil, alguém que faz sempre aquilo que eu quero. Esse é o sentido. Aliás, pulemos agora para o Salmo, porque o Salmo 100, versículo 6, aplica essa expressão ao homem reto. Qualquer homem reto, qualquer homem íntegro, qualquer homem dócil a Deus, qualquer homem santo, é chamado de servo do Senhor. Vamos ao texto. Meus olhos se voltarão para os fiéis da terra, para fazê-los habitar comigo. Será meu servo o homem que segue o caminho reto.
Eu penso que esse texto do Salmo é paradigmático para sintetizar exatamente toda a doutrina do servo do Antigo Testamento. Eu repito, eu insisto, eu peço por caridade a todos os católicos, a todos os que nos escutam, para fazer esse discernimento imprescindível. Escravo, na língua portuguesa, em sentido próprio, no dicionário, tem o significado preciso, o significado daquele ser humano que é tido como uma coisa, como uma mercadoria, que não tem vontade própria, um ser humano que é traficado, daí se fala de tráfico de escravos, onde ele não tem dignidade nenhuma, não tem direito nenhum, realidade que é alheia à nossa mentalidade atual, porque a escravidão já foi abolida. E esse significado próprio aparece em alguns textos da Escritura. Mas quando Deus chama as criaturas de servo, não é nesse significado, mas no significado metafórico. Agora, nós vamos à primeira vez na Bíblia em que se fala do Messias, aquele personagem ungido do Senhor, que nós cristãos professamos que é nosso Senhor Jesus Cristo, que ele viria na condição de servo. Um dos 4 cantos do servo sofredor no livro do profeta Isaías, esse é do capítulo 42, versículo 1, Deus Todo-Poderoso se refere ao seu Messias, ao seu ungido como servo. Aliás, nós sabemos, e vamos citar quando chegarmos ao Novo Testamento, que no hino cristológico da carta aos Filipenses, capítulo 2, de 6 a 11, São Paulo chama nosso Senhor Jesus Cristo também de servo, assumiu a condição de escravo e encontrou-se sob forma humana e fez-se obediente até a morte e morte de cruz. Mas vamos ao texto, a primeira vez que o Messias é chamado de servo. Eis meu servo, que eu amparo, meu eleito, ao qual dou a minha afeição. Faço repousar sobre ele meu espírito, para que leve às nações a verdadeira religião. O Messias é servo à medida em que ele, é a leitura cristã que nós fazemos dessa profecia, sempre com o apóstolo Paulo, tendo a condição divina, não se apegou ociosamente a tal prerrogativa e veio a encontrar-se na condição de servo. Deus se torna servo quando ele se reclina sobre aqueles em função dos quais ele veio para salvá-los. É nesse sentido. Os outros cantos do servo sofredor, Isaías 52, Isaías 53, são muitos os textos a respeito do Messias. Não é o momento, não é a ocasião. Ficaríamos muito tempo aqui tratando dessas profecias, mas basta citar uma, e essa é uma das mais importantes. Visam exatamente isto. Deus não é escravo de ninguém no sentido estrito, no sentido próprio da expressão escravo. Mas é um Deus que se reclina para servir, para oferecer-se. E esse é o sentido do aniquilamento. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, até as últimas consequências. O Filho do Homem que não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, pelo mistério redentor no Calvário. Se o Messias é chamado de servo, Israel, que é a esposa do Senhor, que é a nação eleita, também é chamada de serva. Vamos ver essa profecia em 2 versículos do capítulo 44 do livro do profeta Isaías. Agora escuta, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi. Lembra-te dessas coisas, Jacó. Recorda-te, Israel, que tu és meu servo. Eu te formei, tu és meu servo, Israel. Não posso esquecer-te. O relacionamento de Deus Todo-Poderoso com Israel
pode ser definido como uma relação de senhor e de vassalo. O vassalo é o escravo, mas nessa situação, quando a polarização é de um lado Deus, do outro lado o seu povo, nunca. A expressão servo pode ser interpretada no sentido próprio. Deus criou o homem livre, portanto, com a capacidade de escolha que ele há de conservar, de respeitar, de tutelar sempre. E, portanto, por causa disso, um homem, dois homens, três homens, todos os que integram a nação de Israel, e daí a própria nação de Israel é serva enquanto foi amada por Deus, foi escolhida por Deus para obedecer a Deus. Obedecereis aos meus mandamentos, se cumprirdes os meus preceitos. Ouve, ó Israel, observai os meus preceitos. E são tantas as exortações de Deus ao povo eleito no Antigo Testamento. Enquanto Israel obedece, Israel é dócil. E é nessa docilidade que há de ser entendida a expressão servo. Israel, meu servo. Está terminando mais um programa. Terminamos com esse segundo programa todas as citações do Antigo Testamento sobre esse argumento servo. No programa da semana que vem, vamos tratar somente de textos do Novo Testamento, a começar do texto famoso, eis aqui a serva do Senhor, justamente para que matizemos bem essa ideia profundamente verdadeira, profundamente bíblica, que denota a sadia, a sã, a cristalina, a autêntica piedade mariana. Quem é devoto de Nossa Senhora, mesmo que não diga, mesmo que não fale, mesmo que não se autoproclame, mas na verdade é servo de Maria. Mas o cristão sabe, por aquilo que já vimos até agora, mas pelos textos que investigaremos no Novo Testamento, e a parte mais importante, por favor, na semana que vem, com o papel na mão, com a caneta na mão e com a Bíblia aberta, esses textos serão de fundamental importância para que o cristão, retamente formado na Santa Palavra de Deus e na doutrina da Igreja, diga: não, eu sou servo não apenas de Deus, num sentido, mas sou servo também de todas as pessoas, em outro sentido, e particularmente servo de Maria, num sentido único. São vários os sentidos, vários os graus, várias as significações, cada uma com uma peculiaridade quando se utiliza a expressão servo na relação com Deus, na relação com os santos, ou seja, na relação com os amigos de Deus que já estão na glória, na relação com todos os irmãos na fé e na relação com todos os seres humanos. Só não somos servos do diabo. Porém, nós vamos ver textos em que, em determinadas situações, deixamos de ser servos de Deus e nos tornamos servos do demônio. Depende da nossa decisão, depende da nossa impostação, depende da nossa resposta às fustigações do inimigo ou às dóceis palavras do Senhor que nos chama à conversão. Obrigado pela sua audiência, uma santa semana para você, no próximo domingo, 5 da tarde, com a Bíblia aberta. Esteja diante do televisor, sintonizado na rede Século XXI, para darmos continuidade a esse fascinante argumento. Uma santa semana, Deus lhe abençoe.